Nós temos condições, nós temos possibilidade e nós provamos que é possível. Olá, estamos de volta aqui com o PTcast, um programa que busca aqui trazer resgates da história da formação, da construção de um partido, o maior partido da América Latina, e também dos nossos pré-candidatos à eleição 2024 na capital catarinense. E hoje nós temos aqui um convidado especialíssimo, conhecidíssimo na política catarinense do nosso país, que tem uma história muito legal. Foi deputado federal do nosso estado lá na Câmara Federal. E ele está aqui comigo, eu queria cumprimentá-lo e agradecer pela vinda. Vânio dos Santos. Ele estava me reclamando. Estava me reclamando do calor que estava na sala de espera ali. Mas aqui está gostoso. Então tá bom. Vânio, seja bem-vindo. Eu queria te dar a oportunidade de tu falar um pouquinho para quem está acompanhando a gente aqui de quem é o Vânio dos Santos fora da política. Na política a galera já até te conhece bastante, mas quem é esse Vânio dos Santos? Então, onde é que ele começou, né, o lugar que nasceu, a sua história de vida? Como é que é a tua história? Então, Lela, primeiro cumprimentar a todos os nossos telespectadores, né, dizer que é uma honra, um prazer estar aqui contigo, nosso pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, a Prefeitura de Florianópolis, a capital do nosso estado. Então é uma honra a gente poder bater esse papo aqui. Da mesma forma. Eu nasci num lugar chamado Gravatal, né, um pequeno município ali na região da Amurel. Eu nasci ali, mas com 6 meses de idade eu fui morar num lugarzinho lá próximo à serra ali, né? O Guatá. Guatá. Perto de Lauro Miller, porque o meu pai, ele era mineiro e ele foi trabalhar na mina, a minha mãe era costureira, então muito novinho, né, com 6 meses de idade, a gente foi lá para o Guatá. Eu nasci em 1961, eu sou um jovem com 63 anos, legal. Dia 27 de abril agora, né, fiz 63, e a gente morou lá, né, nesse primeiro período da minha infância. Era um lugar muito pequeno, não existia luz elétrica, dificuldades de abastecimento d'água e tudo mais. Como era a vida, tu imagina, há 60 e tantos anos atrás, num lugarzinho que hoje ainda é pequeno, né? Mas foi lá que veio esse início da minha história, ver o meu pai chegar em casa, vindo da mina. Era muito rudimentar a extração do carvão naquela época. Eles entravam debaixo da mina, colocavam lá os explosivos, né? Banana de dinamite, juntamente com os demais aparatos, né? Para detonar o carvão. Quantidade de acidente de trabalho na época? Muito acidente de trabalho, né? E depois eles retiravam o carvão de forma também muito rudimentar, enchiam aqueles carrinhos, iam por aqueles trilhos debaixo da terra. Então, meu pai chegava em casa nesta condição em que tu só enxergava o dente e os olhos, por conta que era um trabalho muito, muito perigoso, né? Sim. Boa parte dos mineiros, eles morriam muito precocemente, né? Pneumocomiose, outras doenças no pulmão, em função da própria atividade. Era realmente digamos, um trabalho muito insalubre, muito complicado, né? De muito risco também, né? Sim. Era muito comum mineiros morrer por conta de a própria explosão, né, que eles faziam dentro das minas, e também criava por conta instabilidade, de desmoronamentos, etc, etc e tal. E a minha mãe, né, cuidava da casa, cuidava da gente. Eu tenho 2 irmãs que são mais novas do que eu, e costurava para fora. Essa é um pouco a minha origem, os primeiros 6 anos de idade. Depois retornamos para Gravatal, que é o lugar onde eu nasci, e daí ali tive minha infância, entrei para a adolescência, com 11 anos fui para o seminário. O seminarista? Em São Ludgero. E quem não sabia, quem sabia em casa aí que o Vânio foi seminarista? Querido, missa todo dia, 6 horas da manhã. Nossa Senhora! É isso aí. Então fui para o seminário em São Ludgero com 11 anos de idade. Eu fiquei 1 ano só, porque eu queria namorar e lá não dava, entendeu? E eu sempre gostei de dançar e tudo mais, e lá não dava. Não tinha jeito. Tinha os jogos do seminário, Sim. que nos jogos do seminário de Tubarão se chamava Joprise.
Jogos da Primavera do Seminário, Joprise. Jogos da Primavera no Seminário, que ocorria sempre na primavera. E lá em São Ludgero a gente repetia esses jogos. Então a gente trabalhava, organizava os jogos, e no final de semana que os jogos iam acontecer, cada um preparava a sua marmita, e a gente era mandado para o meio do mato, tal, para não ver as meninas. Meu Deus do céu. Deixava tudo prontinho lá no seminário, mas não participava da festa. Nossa. Era mais ou menos assim, Agonia, aquela época. agonia. Era bem rigoroso. Eu era interno no seminário, mas estudava num colégio em São Ludgero, que era administrado por um padre muito famoso na região, chamado Padre José. O Padre José usava um rabo de tatu, e naquela época era muito comum você aprender com os rigores da régua, Sim. né? E ele usava um rabo de tatu, que eles falavam na época, que era tipo um chicote, né? Então a gente geralmente prestava bastante atenção na aula, Senhora. não tinha cochicho e respeitava os professores, nos métodos daquela época, Sim. que obviamente, né, hoje é outra Sim. realidade, mas era muito... A disciplina Que bom era que é muito outra realidade, rígida né? nesse sentido. Sim. Né? E aí, nesse período também, em Gravatal, e com os pais daí também, eles vieram juntos? Com 11 anos eu saí do seminário e retornei para Gravatal, onde eu iniciei, digamos, as primeiras atividades mais sociais, assim, que foi grupo de jovens, essas coisas desde os 12 anos de idade que eu participei, né? Fui estudar em Tubarão, 1974 foi a grande enchente em Tubarão. Sim. Eu estudava num colégio, o Colégio Henrique Fontes, que fica no bairro Humaitá, em Tubarão, e a enchente levou o meu colégio, né? Praticamente inteiro, assim. E aí a gente migrou para um outro colégio, o Colégio Hercílio Luz, que fica mais próximo da Catedral, em Tubarão, então ficava mais no alto. Mas aquela enchente foi assim uma fatalidade, uma catástrofe, né? Morreu centenas de pessoas. Então ali, 75, a década de 70 ali, eu continuei estudando em Tubarão, tal, e em 1979 eu entrei no Banco Sul Brasileiro, que foi o meu primeiro emprego. Eu tinha 1 ano de idade, Vânio. 79. Então, foi o meu primeiro emprego, 1979. Foi no banco também? Você nasceu de 78. 78? Nasci em 78, então. Aí entrei no Banco Sul Brasileiro, em treinamento, em Tubarão, porque ia abrir uma agência em Gravatal. Sim. Primeira agência bancária do município de Gravatal, né? E Gravatal até hoje não tem um semáforo, para você ter uma ideia. Tô brincando. É meio que um sonho nosso lá um dia ter um semáforo. O sonho. E é importante, lá Gravatal é uma instância hidromineral, Sim. né? Um município importante, mas é um município pequeno. Estou dando esse exemplo do semáforo só para dizer que realmente poucas são as ruas que se cruzam, né? E aí eu entrei no Banco Sul Brasileiro, comecei a trabalhar lá e resolvi fazer o vestibular em Tubarão para administração, em Florianópolis para direito e o concurso da Caixa Econômica Federal. E eu passei nos 3, felizmente, né? Coisa boa. Eu tinha parado então, um pouco Vânio de dos Santos estudar. era estudioso. Lembra do Padre José, Lela? Eu era bem estudioso. Não, a minha mãe, mãe foi uma mãe excepcional. Sim. Meu pai também, porque eles sempre tiveram a visão. O meu pai sempre quis estudar e nunca pôde. Por quê? Porque a família era muito pobre. Sim. E todo mundo tinha que trabalhar desde criança, né? Então, meu pai um dia fugiu para estudar e foi parar na casa de um tio padrinho dele, que se chamava Tio Melício, ali pelas regiões ali de Imaruí, né? Ele morava lá, esse tio. E o meu avô foi buscar o meu pai a cavalo para ele voltar. Nossa. Tá? Para poder ajudar em casa, porque eles tinham um engenho de cana-de-açúcar E precisava dele. e farinha, tu conhece bem, Sim. porque tu tens, né, muita Sim. ligação com essa tradição Sim. do engenho, tal. Aqui Florianópolis tem muito essa tradição, né? Aqui né, faz parte da nossa cultura. Deixaram até né? fechar vários engenhos. Então, aqui, meu avô tinha engenho e dependia da família, dos filhos e tal. Então, meu pai poderia ter tido esta mesma cultura, esta mesma ideia de dizer, filho vai ficar aqui por perto, filha, Imagino. e vai... Pelo contrário, eles se sacrificaram para nos dar esta oportunidade de estudar. Então, eu vim para Florianópolis, saí do Sul Brasileiro, entrei na Caixa Econômica Federal, já em 1981,
e entrei também na Universidade Federal de Santa Catarina, onde me formei no curso de Direito e entrei na Caixa Econômica Federal, onde eu fiz, então, uma carreira profissional ali e trabalhei 2 anos no Banco Sul Brasileiro e 36 anos na Caixa Econômica Federal, bastante tempo. né, somando 38 anos como bancário. Se aposentou? Hoje eu sou aposentado, pero não muito, porque a atividade política continua e a luta continua. Isso que é bacana. E me sinto jovem com muita energia para isto. Um jovem de 63 anos que tem toda a energia, e aí onde é que entra essa política? Quando é que começou? A política, a participação comunitária e tal, ela começou logo depois que eu saí do seminário, como eu te falei, porque a gente acabava tendo engajamento, sim, né? Socializando ali. Enfim, na comunidade e tudo mais, né? Mas a política sindical, ela começou para mim em 1980, quando eu entrei na Caixa Econômica, 1981, eu peguei férias depois em 83 na Caixa Econômica Federal. E foi a primeira viagem que eu fiz para o Nordeste, eu não conhecia o Nordeste, em busca de lideranças no Nordeste da Caixa, porque nós estávamos no movimento interno da Caixa, pelo reconhecimento como bancário, que se chamava a luta dos auxiliares de escritório. É o seguinte, Lela, para o telespectador entender. Nós fizemos concurso para escriturário na Caixa. Passamos no concurso. Quando a Caixa nos contratou, ela nos contratou como auxiliar de escritório, pagando metade do salário. Nossa. Criou um problema, porque a gente prestava o mesmo serviço dentro das agências, ganhava metade que os outros trabalhadores. E esses outros trabalhadores que já estavam lá tinham outro problema. Eles não eram reconhecidos como bancário, eram economiários. Nossa. Não tinham jornada do bancário, jornada de trabalho, nem direito à sindicalização. Então, os novos, né, os auxiliares de escritório, iniciaram a luta no Brasil e a gente precisava organizar o Brasil inteiro. E eu saí pelo Nordeste e tal, em busca de lideranças. Foi lá que eu conheci, então, vou te dar exemplo aqui, o Wellington Dias, hoje ministro do Desenvolvimento Social. O Wellington Dias era bancário lá no Piauí, trabalhava lá, eu o encontrei, e viemos fazer a primeira reunião nacional, um ano depois, aqui em Florianópolis, no ITESC, Instituto Teológico de Santa Catarina, onde estava a deputada Érica Cocai, o próprio Wellington e várias outras lideranças que hoje são lideranças, né, do país afora aí. E aí nós tivemos êxito, fizemos uma greve de 24 horas, dia 30 de outubro de 1985, governo Sarney, e o Sarney fez um decreto, nós tínhamos uma greve por tempo indeterminado para o dia 6 de novembro. Mas o Sarney fez um decreto no final do dia, dizendo, não quero greve por tempo indeterminado. O governo Sarney já estava cambaleando, né? E atendeu às nossas reivindicações e a gente conseguiu, então, ser enquadrado como bancário. Conhecemos outras lideranças bancárias. Esse resultado fortaleceu o movimento. O movimento, e em 1985 ainda, teve também uma grande greve dos bancários, e nós nos encontramos na praça, nessa luta toda, e foi ali que surgiu o MOB, Movimento de Oposição Bancária, em Florianópolis, que mais tarde, né, viramos, então, ganhamos a eleição para os sindicatos bancários, fui eleito secretário-geral dos sindicatos bancários em 1987 e presidente dos sindicatos bancários em 1990. Antes, porém, como a década de 80 foi uma década muito rica politicamente, participamos, então, da fundação do PT, fundação da CUT, o movimento das diretas já, 1985 ali. Foi intenso, então. 87, 88 a Constituinte, 89 a luta Lula e Collor, né, a disputa presidencial Lula, Collor. E aí, em 94, eu né, já tinha sido presidente do sindicato, eu fui candidato a deputado federal. O PT tinha uma chapa com em torno de 24 nomes e eu fui o terceiro mais votado da chapa. Nossa. Elegeu o José Fritti, de Chapecó, o Milton Mendes, em Criciúma, eu fui o terceiro, com 17.966 votos. Tu vê que 63 anos, mas tá lembrando. Eu lembro de um resultado lá de, né, lá de trás, 94. E aí, com a eleição do Fritti, eu fiquei como primeiro suplente, com a eleição do José Fritti, prefeito de Chapecó, eu assumi na Câmara Federal
Eu tinha 32 anos de idade, então um deputado federal muito novo, eleito pelos trabalhadores e fruto da luta sindical. Eu corri esse estado inteiro, a gente ganhou sindicatos de bancários, São Miguel do Oeste, Chapecó, Criciúma, Araranguá, em várias cidades de Santa Catarina. Era um movimento muito forte, bancário era uma categoria bastante organizada, e a gente tinha uma visão no sindicato que não era uma visão só de lutar pela nossa categoria. A gente lutava pela sociedade, defendia o direito dos clientes bancários. Tu sabe que banqueiro explora... Sim. Né? Não só os trabalhadores do banco, mas os próprios clientes cobram, às vezes, juros exorbitantes, taxas, querem o lucro no final do tarifas elevadas. Então, a gente incorporava toda essa luta também da população. Sim. Em Florianópolis, criamos o MUCAP, Movimento contra a Privatização, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores da Casan, o Sindicato dos Eletricitários, que representava Celesc, Eletrosul, enfim... O Sistema S do Estado, o CIASC, e etc. e tal, todos esses sindicatos, entidades de trabalhadores, a gente criou, então, esse movimento contra a privatização, que foi o que segurou as empresas públicas aqui em Santa Catarina, porque nos outros estados eles estavam privatizando, você lembra muito bem. Inclusive o BESC, Banco do Estado de Santa Catarina, que estava na mira da privatização, fizeram aquele PDI do BESC lá, né, famoso, para poder privatizar o banco, e aí a nossa salvação foi a eleição do presidente Lula em 2002, quando o presidente Lula aceitou a incorporação do BESC ao Banco do Brasil, né? O que salvou muitos empregos e tudo mais de trabalhadores e trabalhadoras que dedicaram uma vida inteira ao nosso BESC, ao Banco do Estado de Santa Catarina. Então, a gente tem toda essa marca, toda essa luta e tal. Eu fui candidato até agora 9 vezes. É isso que eu ia perguntar para ti, a tua parte de botar o teu nome à disposição. Começou com qual pleito? Eu coloquei meu nome à disposição na campanha de 1994. Em 94? Foi essa para deputado federal. Sim. E que eu assumi como deputado federal em 97 e 98. Em 98 eu fui candidato a deputado federal, dobrei a votação de 17 mil para 34 mil e Sinal tanto. Que fez um bom trabalho. Isso, em 2 anos. E não me elegi, fiquei também como suplente, tá? mas tive um reconhecimento extraordinário do trabalho. Em 2000 eu fui candidato a prefeito em Florianópolis. E depois eu tive outras candidaturas, como 2002 a deputado estadual. Também assumi 2 anos na Assembleia Legislativa, 2005 e 2006. Enfim, dali para cá, a última vez que eu fui candidato foi suplente do nosso querido e saudoso Lédio Rosa ao Senado. Eu fui primeiro suplente ao Senado. Sim. Né? Depois perdemos o Lédio, mas foi uma campanha muito desafiadora, porque nós enfrentamos uma onda de extrema-direita em 2018. Não foi uma campanha fácil. Ali já tinha todo o papel da Lava Jato, que era um papel de condenar o PT. Criminalizar, Criminalizar mesmo. Criminalizar o PT, as principais lideranças do partido. O impeachment da Dilma, né? Com o Michel Temer, golpista, com o projeto Uma Ponte para o Precipício, porque nada mais era do que o compromisso dele com as elites de retirar direitos dos trabalhadores. E foi uma sequência. Então, a campanha de 2018 ela foi desafiadora. Né? Foi uma campanha onde o PT, se não fosse toda a sua história, toda a sua militância, toda a sua inserção no movimento social, toda a luta política, todas as políticas públicas que nós apresentamos nesse país, nos governos Lula e Dilma, e nos estados e nos municípios, com a criação de programas inovadores, né? Como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, a ideia da participação popular, orçamento participativo. Se não fosse todo esse arcabouço, esse reconhecimento da população, qualquer outro partido tinha fechado as portas, menos o PT, que está vivo, ganhou a última eleição presidencial e
Cinco Nós, das e seis estamos aí na últimas luta eleições. em 2024 para mais uma peleia muito importante. E que legal ainda agora, sabendo que você, com 63 anos, está super animado e coloca o nome à disposição de novo do partido, o maior partido da América Latina, para na capital catarinense desenvolver aí uma tarefa de representar os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade numa chapa proporcional. E uma das chapas que está sendo considerada hoje, uma das chapas mais fortes e competitivas, que vai realmente ter a chance de alçar de uma cadeira que nós temos hoje na capital catarinense para 2, 3 ou até 4 cadeiras. Então, queria que falasse um pouquinho desse desafio que tu tens agora junto com os teus companheiros. Lela, eu acho que o nosso papel é combinar a importância da renovação na política com a troca de experiência. E isso tem que ser feito valorizando as duas situações. Eu vou dar um exemplo muito real aqui. A importância da tua pré-candidatura a prefeito de Florianópolis. Você carrega uma história, a história de um jovem que tem uma atuação reconhecida na cidade, que foi vereador por 2 mandatos, que sempre se colocou a serviço das causas populares, né? Aquelas causas populares, muitas vezes, de minorias, de pessoas que não tinham voz e vez. Eu fui revisitar os projetos que se apresentou na Câmara de Vereadores em relação à questão da assistência aos idosos, à terceira idade, os cuidados, em relação a espalhar a cultura pela rua em Florianópolis e tal. O projeto Bairro Educador, que está até hoje, está sendo implementado, etc. E tal. Enfim, nós precisamos de gente jovem, sim, na política. E precisamos que aqueles que têm mais experiência e acham que ainda pode dar uma contribuição, que também se coloquem à disposição. Ótimo. E do que eu estou falando aqui? Se não fosse o presidente Lula se colocar à disposição e ser nosso candidato a presidente na última eleição, talvez o PT não tivesse nenhum outro quadro político capaz de derrotar aquilo que precisava ser derrotado. Sim. A extrema-direita, a intolerância, a mentira, a fake news, a violência. A violência, a perseguição. Entendeu? Quem sabe nós não estaríamos nem aqui falando sobre isso. O culto à ditadura militar, né? a gozar das pessoas porque elas estão morrendo, tentar imitar uma pessoa com falta de ar, como a gente assistiu, né? Brincando com o jet ski, com nesse período cena, da nossa história, né? O desrespeito às instituições, o ataque à democracia, o golpismo, entendeu? Eleição para eles é aquela que eles ganham, quando não ganham o resultado não serviu. Querem virar mesa. Né? Questionam a urna eletrônica na eleição presidencial, mas não questiona a eleição do filho senador, do outro filho deputado, dele mesmo, durante 28 anos, que na Câmara Federal era um deputado praticamente inexistente. Sim. Mas, enfim, nós temos que falar do futuro. Então, o que me motiva, Lila, em primeiro lugar, eu acho que, com os mandatos que eu exerci, com a minha experiência política, eu posso contribuir para aquela cidade que me acolheu, Florianópolis. Florianópolis é uma cidade excepcional, né? Com uma população maravilhosa. Essa mistura, essa miscigenação, né? Que começa lá com os Tupi-Guarani e vem, né? Há mais de 4.000 anos atrás e vem, e depois a importância da população negra aqui em Florianópolis, que é muito importante, a vinda dos açorianos, né, os manezinhos, a mistura, né, espanhol, português e tudo mais, e essa miscigenação, o acolhimento que Florianópolis faz a pessoas de outros países, haitianos, né? etc., de outros estados, né? Paraenses, paulistas, enfim, e paranaenses, e gaúchos, cariocas. Nos tornamos uma cidade cosmopolita. Né? Uma cidade cosmopolita que acolhe, que tem como atividades principais, e precisa acolher, porque o turismo é uma das né, atividades econômicas mais importantes na nossa cidade, além da questão dos serviços, né? Além da questão tecnologia. Enfim, da tecnologia, porque é um polo tecnológico. Então, assim, eu acho que o que me motiva isto é esta vontade que eu tenho de devolver à cidade que me acolheu o que eu puder fazer de melhor na política. E acho que a Câmara de Vereadores de Florianópolis está precisando disto. Mas muito. Está precisando de uma renovação no sentido
de um olhar político diferente, de um fazer político diferente. Então, eu acho que eu ainda tenho energia, força, disposição, né, e acho uma necessidade de ser candidato. E vou te dizer por quê. Porque não é admissível que a gente possa, em 2024, pensar em deixar para os nossos filhos e futuros netos, eu sei que tu já é avô, né? Eu ainda não sou, mas você já é. Tive a honra já. Nós não podemos deixar para os nossos filhos e netos uma cidade, um estado e um mundo, um país pior do que aquele que nós recebemos. E do que eu estou falando aqui? Estou falando do pior no sentido de que a política virou guerra, intolerância, mentirada, fake news. Agora, com inteligência artificial, você monta o que quiser do teu adversário. Perigo. Entendeu? Pessoas se xingando na rua. E eu acho que a gente tem que retomar a ideia da política debate, da política troca de ideias, da política combater, mas combater a proposta, a ideia do outro, e não o outro fisicamente. E de uns anos para cá, a gente começa a correr riscos de ameaça física, risco de ameaça à democracia, coisa que a gente não imaginava. Grave, que Brasília, no dia 8 de janeiro do ano passado, uma loucura aquilo, ia enfrentar o que enfrentou do ponto de vista de pessoas intolerantes que não reconheceram uma derrota eleitoral flagrosa, diga-se de passagem, porque eles tinham certeza da eleição, e já no domingo à noite começaram a fechar rodovias e a querer, né, cada vez mais mudar na marra aquilo que foi o resultado legítimo da manifestação popular, que foi o presidente Lula ganhou a eleição. Nós estamos retomando as políticas públicas no país. Recriamos ministérios que tratam da questão da mulher, que trata do combate ao racismo, né, que trata da questão do pequeno agricultor, o MDA, né, da questão indígena, tem um ministério, né, e tem uma indígena como ministra. Então, isso tudo, às vezes, incomoda, mas nós vamos ter que continuar lutando para que o nosso país possa ser um país, um estado e uma cidade cada vez mais inclusivo, que dê oportunidade às pessoas. Tu falou da questão do polo tecnológico Florianópolis. Sim. Eu acho que este é um assunto extremamente relevante para uma Câmara de Vereadores. E você, Lela, que tem toda a possibilidade de ser o prefeito de Florianópolis na eleição deste ano, tem que a prefeitura ter a iniciativa de chamar estas empresas, e Florianópolis tem um parque tecnológico excepcional, criar políticas em relação a isso, de inclusão de jovens, de gerar oportunidade, de fazer, inclusive, treinamento, de dar a esses jovens a capacitação técnica para que a gente possa criar oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho, né, especialmente para essa juventude da periferia, que às vezes tem lugares que não tem nem uma pista de skate, uma quadra para jogar futebol, uma possibilidade de praticar sequer o esporte, que dirá ter um sonho, pensar num emprego, num trabalho, né, em ser e é um povo criativo, e é um povo criativo também. Criativo, muito e importante. Uma das coisas que me deixa muito orgulhoso no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras é a história que já tem de colocar a população que mais precisa na agenda econômica, na agenda social de um país, é ver a volta do governo Lula, e eu queria te perguntar agora sobre isso, atendendo expectativas, até mesmo onde o governador não está nem aí para ele. Desfaz quando faz de conta que não veio ninguém no Estado e não vai nem receber um ministro. Como a gente tem visto os nossos ministros do governo federal vindo aqui, trazendo recursos, apontando que querem ajudar nas soluções e entregando obras, trazendo recursos. O governo Bolsonaro, a gente não teve nada. Não tivemos nenhum investimento, nenhuma carteira de sala de aula, nenhuma sala de cirurgia, minimamente um prego, não trouxe nada. Só vinha andar de jet ski e fazer cena com motociata. Teve agora recentemente, estava até com o governador, com o próprio prefeito, recebendo, não sei porque o prefeito foi receber ele, não sei se era para perguntar para ele ou comemorar com ele as não entregas que ele teve em Santa Catarina, em Florianópolis, porque não fez nada. E a gente hoje tem um governo que já para esse ano no PAC vai entregar em torno de 50 bilhões de reais para Santa Catarina. Independente se o governador gosta dele ou não, independente se o prefeito gosta dele ou não. Mesmo não gostando,
42 médicos do Mais Médicos, e vai chegar mais médicos agora também. Nós já temos uma situação de fila nos postos de saúde, problemas nos postos de saúde, que o prefeito não solucionou, mas o presidente da República está de olho e está ajudando. Minha Casa Minha Vida voltando para Florianópolis. Então, independente de o prefeito ser de outro partido, não gostar dele, nós temos um presidente e um estadista republicano que olha para as pessoas, que olha para a população, independente da cor partidária que governa aquele município, aquele estado. Isso é de orgulhar, né? É o mínimo que nós deveríamos ter na política, não acha, Vânia? Leila, o governador Jorginho Melo consegue tempo para ir em ato da extrema-direita em São Paulo, em ato de golpistas no Rio de Janeiro, mas não consegue resolver aquilo que ele prometeu, como, por exemplo, acabar com a fila das cirurgias eletivas. A nossa saúde, nesse momento, está num colapso no Estado, e você sabe disso. Eu não estou dizendo isso, quem está dizendo é a imprensa. A mídia toda... Com os números, né? Os números estão aí. São claros. Né? Então, assim, eu acho que ele deveria se preocupar em ficar mais aqui, parar de ir nesses atos de golpistas, de bolsonaristas, da extrema-direita, porque ele tem um Estado para governar, e dentro desse Estado que ele tem para governar, tem aqueles que votaram nele, aqueles que não votaram nele, mas ele deveria se espelhar no exemplo do presidente Lula, que existe o momento da disputa política, mas existe o momento em que você tem a responsabilidade de resolver os problemas concretos da população. Né? Nós tivemos aí, recente, né? Está acontecendo agora, não sei quando vai ao ar esse podcast, greve de professor no estado de Santa Catarina. E ele não está nem aí para isso. Né? Por questão de descumprimento, inclusive, de lei federal, que estabelece plano de carreira, etc., que aqui, né, não sei se você sabe que mais da metade dos professores hoje são ACTs, né? Sim. São professores que absurdo, né? Chegar a esse ponto, não fez concurso público e tal. Então, o que acontece? É a mesma coisa no município de Florianópolis. O plebiscito da terceirização, que foi feito pelas entidades, e que a maioria esmagadora da população de Florianópolis votou pelo não, sim, é um elemento que traduz o que é você ficar apenas no TikTok e o que é a vida real da população. Eu costumo falar a cidade real. Onde, quando você terceiriza o lixo, você piora a coleta e mais que isso, você gera corrupção. Como a gente tem visto, a polícia na porta da prefeitura, na porta da Câmara. Exatamente, você gera corrupção. Tá? UPA, delegar a gestão de uma UPA para uma OS, para uma organização social, é querer se livrar do problema. Nós temos problemas sérios na nossa cidade. A questão do transporte, a questão da mobilidade na cidade, a qualidade do transporte coletivo. Eu vi teu vídeo, você entrando no ônibus e vendo o ônibus cheio. Aquilo ali é o dia a dia da população, né, que precisa trabalhar, que precisa sair muito mais cedo de casa, que chega em casa muito mais tarde, que enfrenta o problema do congestionamento. Sim. Né? A questão da segurança é uma questão importante. A questão da assistência social é outra questão importante, né? Assim como a questão da saúde. E quero te dizer assim, o poder público tem que se responsabilizar por aquilo que é serviço público, ele não tem que delegar. Sim. Né? Por quê? Boa. Porque é isso aí. Foi eleito para isso, né? Vai trazer como consequência o quê, Lela? Sempre terceirizar ou delegar para a organização social. Piora da qualidade do serviço, precarização, a dificuldade de instrumentalização no atendimento, de equipamentos, de remédios, de insumos, por maior que seja o esforço dos trabalhadores daquele... Eu estou vindo da UPA Norte, tá? Estou vindo da UPA Norte. Você precisa ir lá ver como estão as condições de higiene, etc. Terrível. E tal. Foi passado recentemente para um OS. Sim. A questão da UPA Sul. Querem fechar a UPA Sul, ali no Rio Tavares, e empurrar todo mundo lá para o hospital, no aeroporto, e ali há um adensamento populacional enorme ao redor daquela UPA. Foi planejado para ali, no lado do terminal. Eu vi o teu vídeo lá e concordo, você está de parabéns. Por que não reaparelhar aquela UPA, né? Revitalizar ela, colocar contratar mais profissionais, médicos, enfermeiros, trabalhadores. Isso é fundamental,
Né? Nós tivemos recém também uma greve do Sintrazem, servidores públicos municipais de Florianópolis. Ainda bem que o prefeito depois voltou atrás e foi negociar com os trabalhadores. Porque a justiça mandou, né? Aquela greve não precisava ter acontecido, Leila. O grande responsável ali se chama Topázio, por aquela greve ter acontecido. Sabe por quê? Para que deixar sair a greve? Negocia. A gente sabe que uma greve tem implicação na não prestação de um serviço. Mas os trabalhadores, eles vão à greve quando eles estão no limite. O sindicato não faz greve de brincadeirinha e nem faz greve sozinho. Você reúne uma assembleia com milhares de trabalhadores que sabem, inclusive, as consequências de uma greve, que pode haver dia descontado, etc, etc, etc e tal. Claro que cometendo ilegalidade, porque a greve é um direito e é um direito constitucional. O Vânio dos Santos, pré-candidato a vereador, para nós encerrar, ele é um grande defensor do serviço público de Florianópolis? Se coloca como um grande defensor? Nós estamos fazendo, Leila, um trabalho de construção de uma pré-candidatura coletiva. Isso significa que a gente tem que ouvir as pessoas. Nós fizemos uma plenária interna dos nossos companheiros e companheiras apoiadores da nossa pré-candidatura, colhemos deles sugestões num formulário, vamos transformar essas sugestões em propostas e vamos apresentá-las ao partido na construção, como sugestão para a construção do programa também majoritário, da sua pré-candidatura. E vamos também adotar como política nossa aquilo que for definido pelo Partido dos Trabalhadores para o município de Florianópolis. Então, nós temos um compromisso, que eu já quero te antecipar aqui, com um programa que eu sei que está sendo elaborado de forma coletiva. É isso que está sendo feito, né? Dos mais diversos setores, saúde, educação, meio ambiente, transporte, né? Geração de emprego e renda, crédito, moradia popular e saneamento, e etc, etc. Então, a ideia assim, é incorporar isto aí como um compromisso nosso, porque, né, nós somos pré-candidatos ainda, então ali na frente vai começar a campanha, mas eu tenho a certeza que eu sou pré-candidato de uma chapa, de um pré-candidato a prefeito, que será o nosso prefeito. E é isso que eu te desejo, é isso que eu espero. Da mesma forma, Vânio, tá, meu companheiro? E assim, desejar que um sucesso total... Esta união entre a experiência e a juventude, ela é 13 na cabeça lá na frente, tá bom? Obrigado, Vânio. Um abraço. Vamos seguir em frente nesse trabalho de abraço grande. A gente tem uma tarefa grande nessa pré-campanha. Vamos junto, agradecer toda a nossa militância também, né, Leila? A militância do PT, a militância da nossa federação, dos nossos partidos, PCdoB, PV, especialmente ao nosso Federação partido, Brasil da Esperança. o Partido dos Trabalhadores, agradecer a nossa militância tão sofrida, que tanto apanhou com tudo que aconteceu nesse país, mas se mantém firme, defendendo a democracia, defendendo os direitos e defendendo que a gente tenha o direito à cidade, artigo 6º da Constituição Federal. Isso aí, estamos juntos. Tá? Direito à saúde, à alimentação, oportunidade, emprego, lazer, transporte, etc, etc. Está empolgado, está animado o Vânio dos Santos. Está animado, Vânio. E vocês viram aqui que ele está animado e é isso que é o Partido dos Trabalhadores, é que orgulha, né, dá uma revigorada, e quando a gente tem esse desafio é muito, muito gratificante. Por aqui a gente fica nesse... Eu quero te convidar para uma próxima oportunidade, a gente voltar de novo, conversar, que tem bastante coisa ainda para te perguntar, passar rápido o tempo, né, que a gente tem, mas te agradecer pela presença e agradecer quem está acompanhando até agora aqui o PTcast. A gente volta numa próxima oportunidade com um novo convidado ou uma nova convidada, e você é nosso convidado também. Valeu! Nós temos condições, nós temos possibilidade e nós provamos que é possível.